No ar, pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. Hoje nós recebemos dois missionários internacionais. Eles trabalham na França, o pastor Thomas e o pastor Eduardo. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Deus vos abençoe e obrigado pela presença de vocês neste programa de hoje. Muito obrigado, nós agradecemos também a oportunidade de estar aqui. Gostaria que vocês se apresentassem ao nosso público, dissessem que trabalho vocês realizam na França. Alors, je suis pasteur missionnaire en France depuis une vingtaine d'années, envoyé par une fédération évangélique de Suisse. Cette fédération a un partenariat avec une structure française qui s'appelle Perspective. Donc Perspective, c'est une mission en France qui a pour objectif d'implanter des églises. Et cet organisme Perspective a des partenariats avec beaucoup de pays du monde, comme le Brésil, comme la Suisse, comme les États-Unis, comme l'Angleterre. Senhor. Eu sou originário de Fortaleza, missionário também há mais ou menos uns 20 anos, casado, temos duas filhas, uma nascida no Brasil, outra nascida no Senegal, já que fomos durante também alguns anos do nosso ministério missionários na África, principalmente em Níger, Senegal. E mais recentemente estamos atuando como pastor na cidade de Firminy, no sudoeste da França, há 2 anos. E sua relação com a Assembleia de Deus de Uberlândia? A Igreja de Uberlândia é minha igreja mãe, minha igreja enviadora, meu pastor presidente, pastor Álvaro Alen Sanches, que nos dá o suporte através da sua secretaria, a CEMAP. Pastor Alex é hoje o diretor executivo da CEMAP e todo mês envia metade do nosso sustento e a igreja francesa, onde sou pastor, se encarrega da outra parte. Então é uma parceria para que o evangelho se expanda ali na França. O seu programa Teologia em Foco no ar e o foco de nossa entrevista de hoje é Desafios na França. Vamos ao foco. Pastor Thomas, os senhores trabalham com a implantação de igreja. A dificuldade de implantar igreja, com certeza, na França tem sido muito grande. Mas depois de implantada a igreja, quais as dificuldades que os senhores enfrentam para manter a saúde do povo que já foi salvo, que foi conquistado pelo Evangelho de Jesus? Alors, je dirais 2 difficultés. La première difficulté, c'est une institutionnalisation où l'Église devient une institution avec des traditions où on ne se base plus sur le mouvement du Saint-Esprit. Et je pense que l'Église doit toujours se battre pour être à la pulsation de l'Esprit de Dieu pour ce monde. L'Église doit incarner l'Évangile dans la communauté. La deuxième difficulté est le syncrétisme, que finalement, à force de vouloir être attractive, on présente un évangile modifié. Que seria, assim, considerado como ponto-chave dessa mudança, que o senhor poderia citar como référence desse evangelho modificado? Je pense que ça vient aussi par le fait que beaucoup de pasteurs et d'implanteurs d'églises viennent d'autres cultures et on a parfois tendance à prêcher un évangile de prospérité. Si tu viens à Jésus, tu seras riche, tu auras du succès. Mas mesmo em país próspero? Oui, en France, c'est un pays bien sûr qui est riche, mais en France, il y a aussi les gens sont attirés par les choses de ce monde, par le matérialisme. Et nous croyons que Jésus, il répond à nos prières, il apporte des bénédictions, mais nous devons prêcher un évangile du royaume de Dieu, où on doit aussi prêcher que celui qui veut suivre Jésus, mais il doit aussi suivre des chemins parfois de souffrance, et que ce chemin n'est pas toujours simple, mais qu'il s'agit de la gloire de Dieu et du royaume de Dieu. Nesse caso, pode-se dizer então que as pessoas conversas lá na França enfrentam a dificuldade quanto às tentações a respeito da teologia da prosperidade? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a aussi des personnes qui se convertissent parce qu'on leur fait des promesses. Je pense qu'il faut apprendre aux personnes de suivre Jésus et de ne pas suivre un pasteur. Nós vamos para breve intervalo e já estamos de volta com o seu Teologia em Foco, conversando com o pastor Eduardo e o pastor Thomas.
No último ano, a Senami, Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil, investiu em 50 projetos de evangelização. É isso mesmo. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2019. Você doa R$10, investe nos projetos do Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Uma passagem para Israel, um cruzeiro com direito a acompanhante, uma bolsa de estudo integral na EMAD Nordeste, 10 cursos de missões à distância na EMAD, além de 2 motos 0 km. Anote aí, você tem até o Dia Nacional de Missões, domingo, dia 8 de setembro, para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões 2019. Detalhes no senami.org.br ou 21 3351 5456. Realização Senami CGADB. Apoio CPAD. Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no 4º trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos o governo divino em mãos humanas. Comentarista Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão, com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. De volta com seu Teologia em Foco, falando a respeito dos desafios na França, com os pastores Eduardo e Thomas. Pastores, como é que está a situação do pentecostalismo na França? A fé pentecostal está viva ainda e pulsante no país? Viva e mais que viva, produtora de vida. As igrejas, em termos de denominações, das que mais crescem são as pentecostais. Mas eu quero também fazer uma ressalva. Algumas crescem, mas dentro de uma iniciativa muito étnica. São igrejas que crescem dentro do seu próprio contexto cultural. Por exemplo, congoleses lá do centro da África, que se mudaram para a França, porque é uma ex-colônia da França, e viveram o Pentecoste, as suas expressões de alegria, de liberdade no espírito no seu país, e vivem isso lá. Então, há dentro das estatísticas o número crescente desse tipo de igreja. Mas o grande desafio é como fazer os franceses viverem essa dimensão do Espírito Santo dentro das suas expressões culturais e na sua vida hoje. O senhor acredita então que os franceses, pela própria cultura, já são frios e essa questão do pentecostalismo ou dessa frieza pela cultura os distancia do mover pentecostal? Distancia, porque às vezes é confundido como algo de uma terceira cultura, mas o lado bom é que há igrejas francesas, puramente francesas, pentecostais, e essas também que estão na ponta do crescimento. A Assembleia de Deus, por exemplo, é a que mais se multiplica. Então há realmente esse contribuir, não seria diferente, do movimento da multiplicação pela ação do Espírito Santo direta na vida dos crentes. Mas o senhor acredita então que para que a França seja incendiada com o poder de Deus, com o mover pentecostal, a função do Brasil é muito importante, ou a ação do Brasil, a ação dos evangélicos brasileiros e também a ação dos evangélicos suíços pode dar essa guinada e esse aquecimento espiritual nos franceses? Sim, mas digamos com um pouco mais de esforço pela questão da língua,
certo? Na prática é o seguinte, quando eu prego em português, tem uma fluência muito maior. Então, havendo uma liberdade, a gente diz no linguajar pentecostal, né? A gente dá lugar. Então, flui mais. Quando você está falando uma terceira língua, até que você chegue naquele ponto de ter uma fluência na língua receptora e expressar todas as suas emoções e dar lugar ao Espírito Santo, leva tempo. Então, eu já tenho 14 anos, para mais que tenho contato com a língua francesa, e hoje eu já chego mais ou menos nesse nível. Já, digamos, para o brasileiro que foi enviado recentemente, ele não consegue. E aí ele é tentado a estabelecer uma comunidade de brasileiros, porque vai ser mais fácil ele viver a sua experiência de fé do Brasil, pentecostal, e transportá-la para lá. E aí viver esse processo até levá-la a uma terceira cultura é lento. Então eu vejo que a contribuição do Brasil é importante, mas não é de curto prazo. Agora temos que orar por países, como falei, Congo, francófonos, que têm essa experiência pentecostal e já têm o francês como língua materna, para que Deus envie missionários para a França, que levam o evangelho contextualizado para os franceses também. Canadá, a região do Quebec, que é de língua francesa, tem muitas igrejas carismáticas, pentecostais, isso pode contribuir como um todo. E quanto à questão da Suíça? Moi, je pense que les églises pentecôtistes et charismatiques ont apporté des choses positives aux autres églises. Et je pense que le plus important dans un pays, c'est que les églises évangéliques, peu importe leur couleur, se rapprochent. Parce que les pentecôtistes ont quelque chose à apporter au niveau de leur dynamisme, au niveau de leur façon de multiplier les églises. Ils ont aussi des choses à recevoir d'autres unions d'églises évangéliques. Et en France, en 2001, il y a quelque chose, un miracle qui s'est produit. Jusqu'à ce moment-là, les évangéliques étaient un peu séparés. Chacun a fait un combat pour sa dénomination. Et les membres et même les présidents ne se parlaient pas. Et les présidents de beaucoup d'unions d'églises en France se sont rencontrés pour une semaine de jeûne et de prière. Et le Saint-Esprit a permis que ces personnes se demandent pardon. 10 ans plus tard est né le CNEF. C'est le Conseil national des évangéliques de France, où 70% des églises qui ont une confession évangélique sont regroupées. Et depuis que ces unions commencent à travailler ensemble, on sent que les pentecôtistes enrichissent les autres unions s'enrichissent tous ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un nouveau mouvement du Saint-Esprit. C'est encore timide. Mais en France, tous les 10 jours, une nouvelle église est implantée. Pastor Eduardo, e a questão cessacionista é um problema enfrentado pelos pentecostais lá na França? Eu diria que é uma questão que traz inquietação, mas não chamaria de um impedimento, porque o Espírito Santo é um rolo compressor, né? Mas no que é que ele, de certa forma, entre aspas, atrapalha? Mas atrapalha, sim, com certeza. É fazer com que as pessoas, primeiro, não creiam mais em nada, nos milagres que são atuais, na dinâmica e no poder da manifestação do Espírito Santo através de seus dons, do fruto do Espírito que é dado à igreja, fazendo com que tais pessoas tenham medo disso, como se elas achassem que é algo muito estranho. Se vê, então, crentes franceses falando línguas estranhas, batismo no Espírito Santo, profecias, isso é comum mesmo com o cessacionismo, a ideia cessacionista imperando em alguns arraiais? Eu não posso afirmar em questão de percentual, mas é bastante na média das igrejas francesas, podemos dizer que quase que a metade são abertas para a realidade do Espírito Santo, para as manifestações, né? Tanto de dons do Espírito como profecia, línguas, milagres, mas uma outra parte ainda prefere dizer: a gente não quer entrar nessa, então vamos ficar por aqui, está bom demais, apenas Jesus como Salvador e vamos levando. O senhor poderia, para finalizar, só citar um exemplo
de algo assim sobrenatural que aconteceu no contexto desse tempo que o senhor está na França? Eu quero citar dois, se me permite, tanto do bloqueio, do secessionismo puro, como também da ocasião em que a gente dá liberdade a Deus e vê o milagre acontecer. No primeiro exemplo, há igrejas da nossa cidade, são igrejas reformadas, em que os ensinadores falam abertamente que os milagres aconteceram na Bíblia, mas não são de fato milagres reais. Foram apenas ensinos teóricos cujo simbolismo nos traz um significado espiritual. Tipo, Jesus de fato não multiplicou pães e peixes, mas ali ele está querendo nos ensinar a generosidade. Então, nada a ver, né? Nada a ver fora de contexto teológico. A outra coisa é o que eu chamo a domestificação dos dons. Quando se fala dons de curar, alguns têm interpretado como dons de curar são os médicos. Deus deu capacidade aos médicos para curarem as pessoas, né? Domesticando os dons. Falar em língua é a capacidade de você ir para um país e aprender uma língua, né, como o francês, e ignoram essa questão da língua dos anjos. Então, a gente luta pouco a pouco contra isso, contra essa mentalidade, e eu em particular luto porque algumas das pessoas da nossa igreja vieram desses contextos, alguns de contexto pentecostal, outras desse contexto. E contando um exemplo de milagre, recentemente, através do nosso projeto, uma atuação social, por incrível que pareça, a França é um país de primeiro mundo, mas tem muita gente que passa situação de dificuldade. E a gente tem um projeto de distribuição alimentar, assistindo mais ou menos 300 famílias por semana. O nosso caminhão percorre 200 quilômetros, recolhe as doações nos supermercados que tem exoneração fiscal e aqueles dons a gente distribui para pessoas carentes, né? Não chega a ser um carente como pessoa carente no Brasil, mas precisa desse complemento. E aí a gente vai se relacionando, levando a palavra, e uma dessas pessoas estava doente, a gente não sabia o que era ali na recepção, a levei para o meu gabinete pastoral, oramos por ela, falamos do Evangelho e ela creu em Jesus, recebeu a oração e na semana seguinte voltou dizendo, olha, eu passei no médico e ele analisou os meus exames e me disse algo estranho, porque ele falou que na realidade aquele meu mal-estar foi um AVC que eu tive. Os exames comprovam que foi um AVC e de alta intensidade. O médico me falou, você veio de longe, você foi resgatada de longe. Esse AVC, quem tem esse tipo de AVC, morre ou fica pela metade paralisada, no mínimo. Alguma coisa impediu que você não fosse morta. Aí ela se lembrou na hora, foi a oração do pastor. E hoje está congregando com a gente, firme nos caminhos do Senhor Jesus. Então, por mais que haja essa incredulidade, o Espírito Santo é atual e é vivo e o poder dele é atuante e operante. Bem, nós ficamos por aqui com o seu Teologia em Foco. Queremos agradecer ao pastor Thomas, ao pastor Eduardo. Deus abençoe a vida dos senhores, abençoe o vosso ministério e vossa família. Em nome de Jesus, muito obrigado pela presença de vocês conosco. Agradecemos à CPAD, que Deus continue vos abençoando ricamente. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui et puis que le Seigneur bénisse les assemblées de Dieu au Brésil et toutes les églises évangéliques du Brésil. Ponto final em seu Teologia em Foco. Se você gostou do conteúdo de hoje, curta, compartilhe e comente. Não esqueça também de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber informações de novos conteúdos. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD.